Olá, olha só. O Ibovespa deu uma subida bem interessante esse ano, né? Quase uns 15%. Mas aí fica aquela pulga atrás da orelha. Será que essa festa continua? Ou, como a gente já viu acontecer, pode vir uma correção por aí. Vamos fazer uma análise mais aprofundada disso, tentar entender esses sinais? Exato. E um dos primeiros pontos assim que acende um certo alerta, segundo algumas análises que a gente vê por aí, é a diminuição do tal do prêmio de risco da bolsa. Prêmio de risco, tá? O que isso quer dizer na prática? É tipo, o pagamento extra por arriscar em ações ficou menor. Isso, precisamente, é a diferença, né? Entre o que se espera ganhar com ações e o que a renda fixa, mais segura, está pagando. Com a bolsa subindo e, ao mesmo tempo, algumas projeções de lucro sendo revisadas para baixo, principalmente, olha, por causa das empresas de commodities. Esse prêmio deu uma encolhida. Nossos estudos aqui mostram algo em torno de 5,3%. Antes, a média desde 2019 era mais para 6,2%, entende? Entendi. A vantagem diminuiu um pouco, então. E os preços? Com essa alta toda, as ações ficaram mais caras? Como é que está o famoso PL, o preço-lucro? Então, o PL médio do Ibovespa, ele subiu. Estava ali por 6,8, foi para casa dos 7,9. Ainda é baixo, tá? Se a gente olhar o histórico. Mas mostra, sim, que ficou relativamente mais caro. E o ponto-chave é que isso vem junto com a expectativa de lucro caindo para este ano. Algumas análises falam em queda de 3,3% no lucro por ação do índice. Ah, puxado pelas commodities, como você falou. Exatamente. Principalmente por elas. Entendi. Então, preço sobe, lucro esperado cai. Isso leva para outra questão. Quem está comprando? Quem está vendendo? Como está o fluxo de dinheiro entrando e saindo? O fluxo é sempre fascinante de olhar. O capital estrangeiro, né, ele ainda manda no jogo. Responde por mais ou menos 55% do volume negociado. E a gente sabe que tem uma correlação bem alta com o Ibovespa. Mas o que chama atenção mesmo agora é a alocação dos fundos locais. Tá muito baixa. Baixa quanto? Tipo uns 6,2% em ações. A média histórica deles é bem maior, fica ali entre 11%, 12%. Nossa, é uma diferença enorme. Se eles voltassem só para a média. Pois é, pensa no potencial, poderia ser, sei lá, talvez R$ 500 bilhão a mais entrando na bolsa. É muita grana que está meio represada, né? E o investidor pessoa física? Bom, o fluxo deles também não tem sido o grande motor ultimamente. Entendi. E o clima do mercado? O termômetro, como está o sentimento dos investidores? Tá todo mundo otimista? Olha, alguns indicadores que a gente acompanha, que juntam várias coisas, mostram sim um nível de otimismo bem elevado, perto das máximas recentes. E aqui tem um padrão histórico que é bom, interessante observar. Deixa eu adivinhar. Otimismo demais na foto pode ser um sinal de cuidado. Exatamente. Não é regra, claro, mas historicamente, picos de otimismo nesses indicadores coincidiram muitas vezes com topos de mercado. A gente viu isso em janeiro de 2024, por exemplo. Depois veio correção. E o contrário também vale, né? Pessimismo lá embaixo marcou fundos importantes, como no finalzinho de 2024, começo de 2025. Então, esse otimismo agora sugere um pouco mais de cautela, sim, no curto prazo. Falando em história, correção é parte do jogo, né? Qual costuma ser o tamanho dessas quedas dentro de um ano, mais ou menos? Se a gente pegar o tal do drawdown, que é a queda máxima do pico até o fundo dentro do ano, a média desde 97 foi bem salgada, viu? Uns 26%. Neste ano, 2025, a maior queda que a gente teve até agora foi bem menor, tipo 6,9%. Só isso? Só isso, por enquanto. Claro, né, passado não garante futuro, mas estatisticamente falando, mostra que quedas maiores são, digamos, bastante comuns ao longo de um ano. Ok, então temos vários sinais aí para ficar atento. Prêmio menor, otimismo alto, histórico de correções maiores. Mas
do outro lado da moeda, o que ainda faz a Bolsa Brasileira ser interessante, principalmente se a gente compara lá fora. Ah, aí é que entra a força do nosso mercado, eu acho. Se a gente conecta isso com o cenário global. O Brasil tem empresas muito rentáveis. O ROI, né? O retorno sobre o patrimônio líquido, que mede o quão bem a empresa usa o dinheiro do acionista para gerar lucro. Está na casa dos 16%. Isso é bom. E essas empresas rentáveis estão negociando a múltiplos que são considerados baixos. Aquele PL que a gente falou, abaixo de 10. Hum, e isso é diferente de outros mercados que também são baratos no PL, mas talvez não tão rentáveis. Exato. Tem muito mercado por aí com PL baixo, mas o ROI é bem mais magro. A média global de PL, aliás, está bem mais alta, perto de 20. E tem mais. O dividend yield esperado aqui é atraente, né? Entre 6% e 7%. E o preço sobre valor patrimonial, o PVP, está em torno de 1,4. Então, resumindo, a gente tem empresas que dão lucro, estão baratas na comparação e ainda pagam bons dividendos. Faz sentido. E tinha aquele dado curioso sobre o investidor pessoa física, né? Que parece estar mudando um pouco a forma de agir. Sim, isso é algo bem legal que alguns dados recentes têm sugerido. Parece que a pessoa física, na média, tem comprado mais quando o mercado cai e vendido ou segurado a mão quando sobe. Se isso for uma tendência mesmo, indica uma estratégia mais madura, talvez. Mais educação financeira na prática. Aproveitando melhor os ciclos, menos seguir a manada. Que bom. Então, o cenário é esse mesmo, né? Sinais mistos, cautela no curto prazo por causa do prêmio, do otimismo, do histórico, mas também tem o valor da nossa bolsa no longo prazo. Empresas boas, baratas, pagando dividendo e talvez um investidor local ficando mais esperto. Fica então a reflexão, né? Com essa tensão toda entre os indicadores de curto prazo e os fundamentos de mais longo prazo, qual será o fator surpresa? Algo lá fora, algo aqui dentro, o que poderia, de repente, desequilibrar essa balança para o Ibovespa nos próximos meses? Fiquei para a gente pensar. Olha, e para quem se interessa por estratégias de investimento focadas em dividendos, vale a pena conhecer a metodologia do senhor Luiz Barsi. Tem um livro dele, O Rei dos Dividendos. É um clássico. E se a ideia é se aprofundar ainda mais, tem outros livros excelentes. Por exemplo, O Investidor de Bom Senso, do John Bogle, fundamental. E também Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. O outro que todo investidor deveria ler. São leituras muito boas mesmo. Todos os links para esses livros estão aí na descrição, tá? Bom, por hoje é isso. Um abraço e até a próxima!